Um dos problemas que atormenta a vida das mulheres que passam pela menopausa é o sangramento genital fora da menstruação. Nas pacientes que vão chegando na menopausa, frequentemente há uma falha na ovulação e com isso há uma perturbação no ritmo da produção normal de hormônios. Isso favorece o sangramento dito disfuncional, um sangramento provocado pela disfunção de hormônios. Pode ser um sangramento bastante grave e difícil de controlar. O que preocupa muito nesses casos de sangramento que antecedem a menopausa em si, quando a menstruação cessa totalmente, é que em alguns casos de sangramento o que ocorre não é uma disfunção de hormônio, mas sim um pré-câncer ou então um câncer. Logo, quando as pacientes sangram antes da menopausa de maneira anormal, elas devem sempre procurar um médico para ter um diagnóstico da causa do sangramento. O médico, quando está preocupado com câncer do endométrio, o que ele deve fazer ou pode fazer? Ele lança a mão de alguns recursos. Um deles é o ultrassom endovaginal, que faz o diagnóstico da espessura do endométrio. Um segundo exame é a biópsia do endométrio. E um terceiro exame mais caro, mas também que esclarece os casos com muito mais precisão, é a histeroscopia. Um aparelhinho que visualiza toda a parte interna do útero e permite analisar aquele pedacinho do útero que mostra uma anormalidade no exame. Portanto, toda paciente que venha sangrar anormalmente antes da menopausa deve obrigatoriamente procurar atendimento médico. Isso é muito importante porque permite um acompanhamento desse sangramento e um diagnóstico da causa do sangramento. Depois da menopausa, não deve haver mais sangramento, mas infelizmente em alguns casos eles ainda ocorrem. Na maioria das vezes, graças a Deus, não é um câncer que faz sangrar depois da menopausa, mas sim a atrofia da vagina, a atrofia do endométrio, porque o útero, sem os hormônios sexuais, vai se tornando mais delicado, mais fino. Esse útero mais fino na sua parte interna, às vezes ele sangra espontaneamente. E a maioria dos casos em que ocorre o sangramento depois da menopausa é causado pela atrofia do útero. Agora, em alguns casos, o que faz o sangramento é o câncer do endométrio. E daí a importância do controle médico quando há um sangramento depois da menopausa. Os casos de câncer de endométrio aí são mais frequentes que antes da menopausa e justificam um acompanhamento cuidadoso com o uso desses recursos adicionais que eu mencionei. O ultrassom endovaginal, a biópsia do endométrio e eventualmente a histeroscopia. Isso dá uma garantia que o sangramento que ocorre depois da menopausa é apenas devido à atrofia genital.